O retrato Oswaldo Peralva. Parte 21. A máquina infernal. O Partido Comunista do Brasil, feito à imagem e semelhança do PCUS, é uma organização complexa, contraditória, absorvente e, até certo ponto, incognoscível. Em situação normal, os que estão fora não têm meios para examinar-lhe as entranhas. Os que estão dentro já não têm isenção para fazê-lo. Em 7 meses de luta interna, trocando informações e analisando-as, aprendemos muito mais sobre a essência desse partido do que em vários lustros de militância ativa. A parte mais compacta e atuante do PCB é formada pelo aparelho, cujas peças íntimas, engrenagens, dispositivos, molas e parafusos, são representadas pelos revolucionários profissionais, que ocupam diferentes postos nos diferentes organismos. Essa máquina funciona num ambiente de sombras e entretons, de segredos e mistérios, de sortilégios e mistificações. Aquele que infrinja seu ritual é esconjurado, excomungado e condenado às penas do inferno. Como todas as sociedades secretas, só tem porta de entrada. Para sair, tem-se de escapar pela janela da execração, sobre o apupo ululante dos que ficam. Oriundo embora do humanismo mais puro, pretensamente a serviço dos ideais mais nobres, o Partido Comunista converteu-se no contrário de si mesmo, revelando-se um instrumento de degradação, um meio de envilecimento do homem pelo homem, uma escola de terror e opressão. O Sinédrio. Em fins de agosto de 1956, após 3 anos da ausência do Brasil, desembarquei no Rio de Janeiro com o coração dolorido, mas com os meus ideais renovados pelas melhores esperanças. Aqueles foram 3 anos de lutas, decepções, surpresas, amarguras e também de experiências. Eu ainda não tinha localizado a causa profunda de tantos erros, agora reconhecidos, de tanto crime e sordidez, agora proclamados. Sentia-me cúmplice e vítima de tudo isso. E meu consolo e minha alegria estavam em pensar e decidir que de então em diante não compactuaria mais, sequer pelo silêncio, com qualquer atentado aos direitos e à liberdade do homem. A agitação oriunda do 20º Congresso produzia por toda parte, uma renovação da atmosfera comunista, durante muitos anos viciadas por todas as impurezas do stalinismo. Essa renovação seria uma marcha triunfante das novas ideias, dos novos métodos, através de uma autocrítica geral. Só uma insignificante minoria, supunha eu, haveria de mostrar-se reacionária e impenitente. Mas não aconteceu assim, e depois de tudo tive que tomar das armas, ao lado de alguns companheiros, e me lançar ao combate. Meu papel nesse conflito não teve destaque especial. Se aqui refiro sobretudo àqueles fatos em que me envolvi, não o faço com a pretensão de me achar o centro dos acontecimentos, mas porque decidi manufaturar este trabalho apenas com a matéria-prima da minha experiência e de meu testemunho pessoal. Por coincidência, 1 mês após minha chegada ao Rio, abriu-se na imprensa do PCB à revelia da direção um debate em torno das questões suscitadas
pelo 20º Congresso do PCOS. No curso desse debate, a exemplo de outros companheiros, escrevi diversos artigos no semanário Voz Operária, VO, e no Diário de Imprensa Popular, IP, órgãos comunistas que então se editavam no Rio. A um desses artigos, a revista Communist de Moscou concedeu excessiva importância, ocupando-se em rebater uma tese minha. Posteriormente, essa mesma revista, falando sobre a onda revisionista que se erguia no movimento comunista internacional, citou os representantes dessa corrente nos diversos partidos comunistas, apontando-me, juntamente com o jornalista João Batista de Lima e Silva e o antigo tesoureiro do CC, Agildo Barata, como seu representante no Brasil. Tudo isso, com suas repercussões na imprensa brasileira, terá levado o jornalista Antônio Porto Sobrinho, repórter político de O Jornal do Rio, e asseverar que a batalha no seio do PCB começara com o meu regresso de Moscou. A verdade, entretanto, é que os protagonistas desse movimento que conduziu à desagregação do PCB foram o Sinédrio, de que eu era simples membro, e Agildo Barata. Do outro lado da barricada, tínhamos como protagonistas Luiz Carlos Prestes, Diógenes Arruda, João Amazonas, Maurício Crabois, Pedro Pomar e Carlos Marighella. Todos eles membros do presídio, com exceção de Pomar, que já não o era. Esses personagens povoarão muitas das páginas que se seguem, e para que o leitor melhor os identifique, farei desde logo breve apresentação de cada um deles. Começarei dando a ideia de que foi o Sinédrio. Depois falarei sobre Prestes e os componentes do núcleo dirigente do partido. E por último, apresentarei Agildo Barata. Intitulou-se Sinédrio um grupo de intelectuais, sobretudo jornalistas, que trabalhavam nos órgãos centrais da imprensa comunista, aqui no Rio, e participavam de sua direção. Esse grupo atuava numa dupla clandestinidade em relação à polícia e em relação à direção do partido. Quando regressei ao Brasil, já o encontrei funcionando, tendo como centro a redação da Voz Operária e como sede a casa de um de seus membros fundadores, Ernesto Luiz Maia. Por essa ocasião, no PCB, pululavam grupos que divergiam da direção, de tal modo que eu me vi recrutado de súbito para 4 deles, inclusive para o Sinédrio, e depois para o grupo de Agildo Barata. Neste último atuaram também, até o rompimento público de Agildo com o PCB, um membro efetivo do Comitê Central, Batim, e um ex-suplente desse mesmo organismo, André Vitor. Mais 2 membros do CC participavam desse grupo como simpatizantes. Do Sinédrio fizeram parte os seguintes companheiros: Antônio Rezende, meu colega em curso lá em Moscou, e o antigo dirigente da União da Juventude Comunista, Armando Lopes da Cunha, ex-secretário de Democracia Popular e membro da Comissão de Propaganda do CC, Aidano do Couto Ferraz, diretor da Voz Operária e ex-diretor da Tribuna Popular. Carlos Duarte, ex-diretor da Imprensa Popular. Demóstenes Lobo, antigo dirigente da Juventude União Comunista e ex-secretário da Federação Mundial da Juventude Democrática, sediada em Budapeste. Ernesto Luiz Maia, comentarista internacional da Voz Operária. Horácio Macedo, secretário de Emancipação, jornal do partido dedicado às questões econômicas nacionais. João Batista de Lima e Silva,
redator e ex-diretor da Voz Operária e Imprensa Popular. Victor M. Conder, diretor da revista Problemas. Zacarias Carvalho, diretor do semanário Democracia Popular e membro da Comissão de Massas do CC, e o autor deste livro. Os artigos que mais repercussão alcançaram no debate, alguns deles bombas lançadas nos arraiais do situacionismo comunista, foram quase todos de autoria dos membros do Sinédrio. O próprio debate foi aberto pelo Sinédrio. O 20º Congresso terminara seus trabalhos em fevereiro de 1956, e até setembro daquele ano, a direção do PCB se manteve muda e queda, com a cabeça enfiada na areia, esperando que a tempestade passasse. Houve apenas uma exceção. Em fins de março de 55, apareceu na Voz Operária um artigo sobre aspectos do conclave soviético, assinado por Luiz Carlos Prestes. Esse trabalho vago, hesitante e indefinido foi escrito por exigência de Sivolobov, conforme já mencionei. E bem mostrava que o dirigente máximo do PCB estava atordoado e não sabia ou não podia discutir um tema para o qual não existiam ainda as muletas da frase feita e das fórmulas consagradas. Porque era a um repetidor de frases feitas que se havia reduzido o antigo cavalheiresco da esperança. Em um folheto lançado em 1957, a redação da Voz Operária esboçou um quadro na vida do PCB, naqueles meses que precederam a abertura dos debates, bem digno de transição. Abre aspas. Durante meses, a redação do órgão central ficou sem contato com o presídio e o secretariado do CC. As coisas chegaram a tal ponto que, em um período de 3 meses, todo o contato entre a direção e o jornal limitou-se a um rápido encontro de rua entre o camarada diretor e o camarada Fraga. Houvéssemos acompanhado a omissão que caracterizou nesse período o presídio e o próprio CC, e o nosso semanário teria deixado de circular ou ter-se-ia transformado em um boletim incolor, imprestável às suas finalidades. Buscamos cumprir nosso dever. De um lado, orientamos as matérias políticas pelos principais documentos do partido. E por outro, demos farto abrigo em nossas colunas às principais manifestações do movimento comunista mundial, pois era imprescindível pôr ao alcance do partido os documentos que facilitassem aos militantes o estudo e a discussão dos problemas decorrentes do 20º Congresso do PCUS, a começar pelos próprios informes, discursos e resoluções destes. Assinalamos, sem qualquer intuito de vanglória, mas para caracterizar a omissão dos órgãos dirigentes, também a esse respeito, que não fizemos sem esforço a publicação do informe do camarada Khrushchev. Nota de rodapé. Refere-se ao informe oficial pronunciado publicamente e não ao relatório secreto. Fim da nota de rodapé. Que propusemos ao secretariado fazer mediante ajuda financeira extra, pois se não dispunhamos dos recursos necessários, foi afinal porque não recebemos a totalidade da prometida ajuda, feita à custa dos recursos ordinários do jornal, resultando em um déficit de 20 mil cruzeiros.
que veio a recair sobre os salários dos seus redatores e funcionários. Mesmo assim, continuamos a publicar os materiais do 20º Congresso, discurso dos membros do presídio do PCUS, até que o camarada Fraga ordenasse a suspensão dos mesmos sob a alegação de que seriam publicados na Revista Mensal de Cultura Política. Continuamos, porém, a tornar públicos os mais importantes pronunciamentos de partidos ou dirigentes comunistas, que contribuíam para melhor esclarecer nossos militantes quanto aos problemas surgidos no Congresso do PCUS, ou por ele encaminhados. Confiávamos em que, a qualquer instante, os organismos responsáveis assumissem os deveres a que vinham fugindo. Evitáramos, por isso, abrir um debate interno fora da nossa alçada. Mas a desarticulação, o desconcerto nas fileiras partidárias, os sinais de desânimos, desconfiança e segregação, o perigo manifesto de crise ainda maior em nossas fileiras, impunha-nos, como nos impuseram, assumir nova cota de responsabilidade em benefício da unidade partidária. Encontramo-nos ante uma situação que exigia firme atitude. A nossa redação chegava a informações responsáveis, dando conta do quanto era realmente grave essa situação. O partido se achava praticamente parado. Militantes e organismos declaravam-se dispostos a nada fazer enquanto se abrisse a discussão sobre os temas do 20º Congresso. Disposição que se refletia inclusive na queda da difusão do órgão central. Fecha aspas. Nota de rodapé. O órgão central e a democratização do partido, folheto redigido e editado pela redação de Voz Operária, páginas 6 e 7, Rio. Fim da nota de rodapé. Esse estado de coisas provocou a formação do Sinédrio. O núcleo inicial se formou na redação da Voz Operária, na troca de ideias que se ia desenvolvendo. Depois, para que essas ideias pudessem ser mais francas e amplamente debatidas, convocou-se uma reunião para a casa do Ernesto Luiz Maia, surgindo assim o embrião do Sinédrio. Para reuniões posteriores foram sendo convidados outros camaradas que vinham frequentando a redação da Voz Operária e ali participando de uma ou outra discussão sobre os assuntos ventilados no 20º Congresso do PCUS, tais como Armando Lopes da Cunha, Zacarias Carvalhos e outros mais. Contaram-me que Zacarias, na primeira reunião do Sinédrio em que compareceu, mostrou-se de início extremamente cuidadoso. Quando falaram na estagnação em que se encontrava o partido e na necessidade de fazer algo para corrigir essa situação anômala, ele concordou em que se devia achar um meio de combater isso, ressalvando, porém, que era preciso agir em pleno acordo com o sábio Comitê Central. Ernesto Luiz Maia, muito radical, aparteou, frisando que era preciso agir de qualquer modo, com ou sem o sábio Comitê Central. E deu a palavra sábio, um tom de evidente ironia. Zacarias olhou em torno e verificou que ninguém ficara de cabelos eriçados ante tamanha heresia e compreendeu que a jogada era para valer. Esfregou uma mão na outra como se preparasse para o embate e prosseguiu. Bem, vejo que a coisa aqui está avançada. Sorriu, integrando-se no clima, e propôs. Se esses sacripantas da direção não tomam medidas nenhuma, tomemos nós por nossa conta.
Combinou-se então que Maurício Pinto Ferreira, de Emancipação, escrevesse a Voz Operária, estranhando essa calmaria, e que João Batista de Lima e Silva, redator deste último, respondesse. Assim foi feito. Assim abriu-se o debate. Quando saiu o artigo de Batista simultaneamente, Voz Operária e na Imprensa Popular, dia 6 de outubro de 56, sob o título "Não se pode adiar uma discussão que já se iniciou em todas as cabeças", o Comitê Central estava reunido. Alguns de seus membros receberam com ira o fato consumado, chegando a rosnar ameaças. "Isso é uma indisciplina!" exclamou da tribuna Marighella. "Lavro meu protesto contra essa indisciplina!" fez Arruda, do meio do plenário. "Pois é, camarada. Saúde os que tiveram a coragem de abrir os debates", contraparteou Chiquinho. As opiniões se dividiram em torno da justeza ou não da abertura da discussão. Os preconizados de sanção disciplinares eram poucos. Invocavam artigos estatutários, repetiam os chavões habituais. Outros limitavam-se a comentar, em tom de queixume, que aquilo ficava feio para um partido disciplinado como o nosso. Afirmavam compungidos: "Logo agora, eles deviam imaginar que nós estivéssemos reunidos e que naturalmente iríamos abrir a discussão. É sempre o diabo da pressa pequeno-burguesa." Outros ainda concordavam em que tinham sido um ato grave de indisciplina, mas se autocriticavam. "Também tivemos culpa nisso. Não demos a devida assistência aos rapazes." Assim se desenrolavam os comentários. Os bonzos mais iracundos queriam, mas ao mesmo tempo temiam, propor medidas concretas de punição. E não tardaram a ser totalmente desencorajados nesse desejo, pela chegada de alguns números da IP, contendo cartas de solidariedade a João Batista de Lima e Silva, assinadas pelos principais redatores do jornal Literário para Todos. No mesmo dia 6, o romancista Jorge Amado, diretor dessa publicação, enviou a Batista uma carta estampada na IP do dia 11 e que assim principiava, abre aspas: "Meu querido amigo Batista, venho de ler seu artigo na Voz. Não se pode adiar uma discussão que já iniciou em todas as cabeças. E apresso-me em trazer-te meu abraço e minhas felicitações. Artigo pioneiro, artigo necessário, abrindo um debate que já está em todas as cabeças. E que, como ainda abrindo mão, e como ainda não saiu das cabeças, sufoca todos os peitos, impede toda a ação, todo o trabalho, pois ninguém pode ter entusiasmo. Fala, é claro, de gente honesta e sã, e não de oportunistas e carreiristas. Quando se sente cercado de sangue de lama, e quando as consciências exigem que uma profunda, clara, completa e absolutamente livre análise dos erros seja feita, e de público, da qual todos os participemos, desde o alto, mais alto dirigente, até grande massa, que é a nossa própria razão de existir. Aproximamo-nos, meu caro, dos 9 meses de distância do 20º Congresso do PCUS, o tempo de uma gestão demasiado larga, essa gravidez de silêncio, e todos perguntam o que ela pode encobrir, se é por acaso a montanha não vai partir um rato. Fecha aspas.
Novas cartas de escritores comunistas da diretoria de Para Todos foram sendo publicadas. Do ensaísta Moacir Werneck de Castro. Abre aspas. O fato de que esse debate tenha estourado como estourou, alastrando-se como uma inundação, é admirável, demonstração de vitalidade revolucionária. É a prova de que os marxistas brasileiros querem usar a cabeça, sua cabeça, para pensar, e não como mero aparelho captador de diretivas. E o caso baixado de um centro onipotente situado aqui ou onde seja. Do romancista Dalcídio Jurandir. Confundíamos muitas vezes o dever com a obrigação de calar, o que, interiormente, nos parecia mal e incompatível com a realidade e os hábitos e indagações de nosso espírito. É algo esbarrava, para usar o termo corrente nas novelas de João Guimarães Rosa, esse clássico de nossa língua. Esbarrávamos e calávamos, ou tentávamos uma justificação, até mesmo científica. E quando agora nos é atirada uma parte podre, exclamamos candidamente: como foi que não vimos antes? Por que tão inconsequente e cega foi a nossa boa fé? Como se deu e até que ponto desfiguramos o nosso modo de pensar e mesmo de sentir para que fôssemos tão ineficazes na ação e quase estéreis na persuasão? Em vez do pensamento revolucionário, em plena forma, tínhamos o jargão de um culto pífio, um círculo de giz e o surdo desenrolar de uma comédia trágica cobrindo, como um resto de monturo, o que nascia de melhor na cultura e da nação humana. Dói e é ridículo, meu caro. Do poeta Santos Moraes. Cada crime e cada injustiça foi por nós e contra nós praticado. Negávamos o indivíduo despersonalizando-o, para em seu lugar entronizar o autômato. Fazíamos tábula rasa da cultura para exaltar o slogan, o jargão. Dávamos ao chefe o direito e a arrogância de pensar por todos. Do crítico de teatro, Antônio Bulhões. Durante o tempo, demais nos enganamos. Fomos enganados e, pior ainda, enganamos os outros. Precisamos agora, e isso é uma necessidade inclusive pessoal, sinto aferir-me como um cáustico, analisar o porquê de tudo, aprofundá-lo, reconhecê-lo, ou nunca sairemos desse pântano. Mas não se trata de um desabafo. Não se trata de extravasar um estado emocional e dar ao assunto por findo. Trata-se de tomar nas mãos com seriedade absoluta e apaixonada o mais grave crime cometido. A moral e os princípios socialistas de sagrado respeito à pessoa humana foram selvagemente violados por homens que deviam ser dos criadores dessa mesma moral e esses mesmos princípios. Além desses, manifestavam-se também redatores da imprensa popular. Vejamos a opinião de dois deles. O cronista Egídio Skeff. Eu me envergonho perante os amigos e os leitores, mas principalmente perante a minha consciência, de ter aceito as infâmias divulgadas também em nossa imprensa contra Tito e seus companheiros. Do jornalista Isaac Akelrut, redator-chefe da Imprensa Popular.
Não resta dúvida que a tendência para o prato feito está no fundo de todas as dificuldades. O prato feito pode ser muito bonito e vir com condimentos novos, mas não matará nossa fome. Não poderá nunca dar-nos as condições objetivas de levar à vitória o marxismo-leninismo brasileiro. Portanto, pela discussão contra o prato feito. Fecha aspas. Esse estado de insatisfação política, essa quase rebelião dos intelectuais comunistas, serviu não só para dar cobertura ao redator indisciplinado, João Batista de Lima e Silva, como ao não menos indisciplinado diretor da Voz Operária, Aidano do Couto Ferraz. Mais do que isso, tornou impossível qualquer manobra do Comitê Central no sentido de adiar, uma vez a mais, em torno dos problemas do 20º Congresso, uma discussão que já se iniciara em todas as cabeças. O projeto de resolução aprovado pelo Comitê Central em sua reunião de outubro de 1956, num clima realmente democrático, continha algumas críticas ao PCOS, fazia uma severa autocrítica e declarava aberta a discussão. Em verdade, a discussão já tinha sido aberta. O documento do CC veio apenas oficiá-la, reconhecendo assim uma situação de fato criada pelo Sinédrio.